Hoje eu vou te ensinar a como abrir a sua própria igreja e ganhar dinheiro do povo. Você sabe pedir oferta? Você sabe pedir dízimo? Você sabe como aumentar a eficiência da entrega do dízimo? Pois é isso que você vai aprender aqui hoje. Mas não comigo, e sim com os maiores especialistas nisso, Silas Malafaia e Edir Macedo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seguir a gente no Spotify, no YouTube, também no Instagram e também considere apoiar o canal, caso você ache o nosso trabalho relevante, e compartilhe também com seus amigos. Viralizou esses dias no Twitter um vídeo do pastor Silas Malafaia, onde ele, num congresso para outros pastores, ensina ali técnicas para você aumentar a quantidade de oferta recebida do povo. Então, é um tema bem controverso esse, mas que a gente já sabe que acontece há muito tempo, e basicamente ali ele está fazendo uma palestra que ele faz todos os anos ali, que ele junta pastores de Assembleia de Deus de todo o Brasil, né? Eles pagam um valor, obviamente, eles se reúnem ali num resort, num hotel, enfim, e fazem ali como se fosse um congresso, né? Do mesmo jeito que tem um congresso de medicina, um congresso de engenharia, ou sei lá o que, tem o congresso ali dos pastores, né? E o Silas Malafaia, geralmente ele é o organizador desse congresso. Esse vídeo ali eu acredito que já tem alguns anos, eu não consegui ali pegar exatamente a data, mas quem acompanha o Silas Malafaia há muito tempo, até nos programas de televisão, ele sempre anuncia esse tipo de congresso, e ele é um congresso focado para quem é pastor. Então é como se fosse uma escola de formação de pastores. Então ali vai ter palestras, cursos de formação para que os pastores possam liderar as suas igrejas. E veja, até aí não tem nada de errado, eu acho que tem que ter, enfim, cada um tem a sua religião, pode ser um pastor, pode ser um pai de santo, pode ser um rabino, ou pode não ter religião nenhuma, fiquem à vontade para fazer da forma que quiser, fazer os congressos. O que chama a atenção ali, e perceba, a introdução que eu fiz desse episódio, ela é realmente para chamar a atenção, porque ele dá uma aula de como maximizar ali a questão das ofertas. A gente sabe que as igrejas evangélicas, sobretudo as neopentecostais, essa nova onda das igrejas mais novas, renovadas, elas têm uma cultura muito forte da teoria da prosperidade, que inclusive o próprio Silas Malafaia já criticou muito a Universal, do jeito que ela faz a Universal do Edir Macedo, porque ele acredita que não é assim, enfim, mas no final eles têm umas práticas bem parecidas, né? A prática de você fazer ali todo um discurso e pedir uma oferta, pedir o dízimo, e as igrejas serem cada vez maiores, grandes, e uma característica que começa ali então a entrar nessa questão moral é que seus pastores são cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, com influência nos governos, andando de carro importado, tendo aviões, jatinhos e assim por diante. Então eu vou passar um trecho ali dessa palestra dele ali, desse discurso que ele fez para os pastores. Esse trecho tem aproximadamente 1 minuto para a gente poder entender como que funciona essa mentalidade. Na sequência eu volto para a gente poder discutir. É um trecho bem rápido, mas eu acho que é bem interessante a gente passar para que você possa ouvir, né? Não sou eu apenas falando, e sim, né, o nosso coach aqui dos pastores, Silas Malafaia. Vamos ouvir. Eu já testei todos os processos de tirar a oferta e vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá, processos de tirar a oferta. Envelope no banco em muitas igrejas, do dízimo da oferta, o crente vem, preenche o envelope, que ele pega e coloca num gasofilácio, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito, um processo. Segundo processo, o pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Um outro processo, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Uma pausa aqui rapidinho. Então ele fala ali sobre o processo de dízimos e ofertas, na verdade focando mais em ofertas, e nesse caso ele fala que das métodos utilizados pelos pastores já eram só de 20 a 30% de ofertas, né? Então ele fala como se isso fosse algo ruim, do tipo, você não está arrecadando o suficiente, você não está maximizando, né? Me lembra muito um discurso de uma empresa, né? Tipo o chefe falando para a equipe como que a equipe tem que maximizar o seu lucro. Mas será que Deus quer maximizar o lucro? Vamos continuar ouvindo aqui até o finalzinho. Pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente da oferta. Tô com peninha de você, pastor.
Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem dar uma palavra sobre a oferta. Então, basicamente ele fala sobre os sistemas mais eficazes, mas antes disso ele fala do método tradicional, que é o envelope, talvez seja o método tradicional mais antigo, o que eu já comentei aqui da questão de chamar as pessoas na frente e então conseguir só de 20% a 30% de ofertas, e por último, né, um pouco mais recente, a questão da maquininha, né, você ter ali alguém para poder passar no cartão, já que hoje em dia tudo é muito atualizado aí, e as pessoas não necessariamente mais vão andar com dinheiro para poder ofertar na igreja. Enfim, é bem interessante porque qual que é a proposta dele, e aqui tem um corte no vídeo, e também eu acho que não valeria a pena a gente continuar vendo esse tipo de coisa, mas assim, ele basicamente então começa a falar sobre chamar o povo a fazer a doação. Então você começa fazendo ali uma pregação, explicando ali o motivo daquela oferta, e aí eu vou emendar com a segunda parte desse vídeo aqui do Edir Macedo, porque durante muitos anos eu frequentei a Igreja Universal, e se tem uma coisa que a Igreja Universal sabe fazer é arrecadar dinheiro. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, você pode procurar aí sobre o que eu sofri lá na Igreja Universal, e eu conto um pouquinho mais no detalhe de como eles fazem para poder enganar as pessoas. Essa é a minha opinião, porque eu me sinto enganado, porque eu dei durante muitos anos dinheiro ali, e eles enganaram a minha mãe. Enfim, tem um episódio completo explicando essa história aí. E o que é mais importante? A Igreja Universal aplica essa técnica aqui, o Silas está ensinando os pastores deles. Então, se você for num culto da Universal, talvez tenha mudado hoje em dia, faz alguns anos que eu não frequento, né, desde que eu saí de lá, mas ele tem uma estrutura de você chega, canta uma música para alegrar o povo, o pastor vai dar uma palavra, vai falar ali durante mais ou menos 40 minutos, 1 hora, ler na Bíblia, e sempre é como se fosse estruturado para que fosse um discurso, assim como, por exemplo, um humorista, quando ele está contando uma piada, ele tem ali o ponto que você dá a risada, que é o finalzinho da piada, ou uma pessoa que está fazendo um ato mesmo de teatro, ou de uma história, e que no final ali tem um desenrolar. Então o final do desenrolar da pregação do pastor é pedir oferta. É de certa forma criar um moralismo, né? Então o pastor vai falar de alguma coisa, sei lá, vamos supor, a parábola do filho pródigo que, né, abandonou e voltou, tal, mas no final ele sempre vai dar um jeito de falar assim, por isso você tem que ajudar na obra de Deus, e por isso pra gente continuar, enfim. A Universal ela tem inclusive uma campanha mais específica, que eu expliquei naquele vídeo, que eles chamam de Fogueira Santa, onde eles fazem ali durante mais ou menos um mês, 2 vezes no ano, uma arrecadação muito mais forte. Então a reunião inteira, né, que eles não chamam de culto, eles chamam de reunião, então o culto inteiro eles ficam falando basicamente para você dar oferta. Você fecha o olho, entra em oração, durante a oração ele fica de 1h30 de oração quase, bem cansativo inclusive, a maior parte do tempo é falando que você tem que ir lá e dar a oferta, senão você não vai conseguir a bênção. O Silas ele não faz dessa forma, ele faz de um jeito um pouquinho mais, vamos dizer assim, dando um jeitinho, então ele não é tão agressivo quanto o Edir Macedo. A gente já vai ouvir um pouquinho do Edir Macedo aqui num trecho dele, mas ele também no final ele fala, gente, vocês têm que ser inteligentes, que senão vocês não vão conseguir oferta, simplesmente achar que o povo vai lá, não, você tem que fazer um papo aqui, um convencimento, enfim, uma forma que, na minha opinião, é bem claro uma forma de manipulação de pessoas. Você está manipulando as pessoas para que elas deem a oferta, porque você usou um discurso de culpa, você usou um discurso de que ela está em pecado ou ela está afastada de Deus caso ela não dê a oferta. Isso é errado, isso é antiético, isso é moral, isso é criminoso. Bom, vamos ouvir agora o trecho do Edir Macedo, é um trecho antigo, talvez até você já conheça, mas basicamente é uma reportagem que saiu há muito tempo atrás, ainda na década de 90, onde um ex-pastor da igreja gravou um trecho de uma roda que ele estava tendo ali num churrasco, num futebol que eles estavam tendo, e ele ensinou ali um pouco da técnica, e esse daí acabou vazando para a imprensa na época. Ele chegou até a ser preso, mas depois foi liberado, inocentado, enfim, mas você tira suas próprias conclusões. Vamos ouvir aqui o áudio dele. Povo, tem que ter confiança. Se você mostrar aquela
aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o machista. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, essa palavra muito joga no fora, gente. Joga a Bíblia. Lá, meu, você pega a Bíblia assim. Nos Estados Unidos, no chão, assim, na televisão. Bom, aqui ele fala, ele tá dando um exemplo ali, o trecho do vídeo na verdade é maior, se você procurar na internet você acha esse trecho completo, mas ele fala ali que você tem que desafiar, você tem que ser o super-herói do povo. Vejam, é uma técnica simples de manipulação de pessoas, onde você, como um pastor, que você já tem uma autoridade espiritual sobre a pessoa, porque quando você vai na igreja, você vai para ouvir ou o padre, ou o pastor, ou seja lá quem for, o sacerdote, você está ali indo buscar alguma coisa. Então você reconhece naquela pessoa Deus. Não que ele seja o Deus, mas ele é o porta-voz de Deus. Então, o que o Edir Macedo faz? Ele junta isso com uma técnica de persuasão, que é você se transformar num super-herói. Totalmente contra, vamos dizer assim, o que a Bíblia diz. A Bíblia fala em diversos momentos: maldito o homem que confia no homem. Quando Jesus estava, isso é um ponto importante lembrar, quando Jesus entrou no templo e tinha gente vendendo as coisas, o que ele fez? Ele destruiu tudo aquilo e falou que não era para vender coisas no templo. Voltando, o Edir Macedo, então, ele usa essa técnica de manipulação para poder fazer com que as pessoas vejam no pastor um super-herói. Inclusive ele dá um exemplo de um dia que ele jogou a Bíblia no chão, e eu não duvido, porque ele já fez coisa pior, né? Teve episódio lá de chutar a santa e outros episódios dele aí exagerando, vamos dizer assim, para chamar a atenção, porque ele sabe que isso mexe com algumas pessoas, e pessoas que estão vulneráveis. A maioria das pessoas que procuram as igrejas evangélicas, elas não estão indo apenas para a palavra de Deus, elas sofrem, elas podem ter uma doença, como foi o caso que eu relatei da minha mãe, podem ter um filho que está nas drogas, um marido que bate na esposa e a esposa está procurando alguma coisa, às vezes ela não consegue ajuda, uma pessoa que está pobre, passando por dificuldade, que tem algum vício. Enfim, as pessoas procuram um momento de fragilidade. Então nunca é culpa das pessoas quando elas estão dando dinheiro lá à toita de direito. Muita gente fala assim, mas dá o dízimo quem quer. Se você usa uma técnica de manipulação das pessoas para maximizar o dízimo e a oferta, você é sim um manipulador. Você está cometendo um crime. E infelizmente no Brasil a justiça é muito falha. A gente não consegue condenar essas pessoas sob pretexto de liberdade religiosa. Aí fica a pergunta para você: se você está numa situação de vulnerabilidade psicológica e alguém te manipula para que você dê dinheiro sob o pretexto de uma bênção, de uma oração ou de, enfim, de uma questão religiosa, o quanto que isso é ético, o quanto que isso é moral, o quanto que isso não é criminoso. Enfim, eu queria trazer esses dois trechos para que vocês reflitam. Toda vez que você ouvir um pastor ou padre, qualquer sacerdote falando, o quanto que o que ele está falando ali é realidade, o quanto que é de Deus, ou o quanto que é só uma manipulação do homem. Se o cara tem curso, e os dois fazem isso, né? Eu estou falando aqui do Silas Malafaia especificamente num curso, e o Macedo ali num momento de descontração, mas que eles também têm diversas coisas vazadas na internet que eles fazem esse tipo de curso com os pastores. Se ele tem um curso de como maximizar a oferta, será que ele está seguindo os caminhos de Cristo? Será que quando Cristo falou que não queria mercadores no templo, ele queria que alguém ensinasse, ou ele ensinou em algum momento os discípulos a conseguir mais oferta do povo? Ao contrário. Quando uma pessoa rica chegava para ele e falava que tinha dinheiro, que poderia ajudar, ele falava: vende o que você tem e dê aos pobres. Depois você pode vir me seguir. Tanto o Macedo quanto o Malafaia têm um jatinho particular. Você imagina que se Jesus estivesse hoje na Terra, ele teria um jatinho particular? Enfim, só quis trazer esse ponto porque eu achei interessante o tema. É um tema que é muito delicado para mim, porque eu já sofri pessoalmente esse tipo de enganação, e eu sempre tenho como missão de vida tentar alertar as pessoas do que acontece dentro dessas igrejas. Por favor, diga o que você acha, coloque a opinião nos comentários, se você concorda, se você discorda. Enfim, traga também experiências que você teve para que cada vez mais pessoas possam abrir os olhos em relação a esse tipo de coisa. Não se esqueça, apoie o canal se você puder para que a gente continue fazendo esse trabalho. Deixe o like, siga a gente no Spotify e aqui no YouTube, sempre procurando por Não Sei Filosofia. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.